Senhores e senhoras, boa noite. Dando início aqui da LDO, estamos reunidos para a audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Isaías José Santana, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2018, conforme edital de convocação republicado no Boletim Oficial do Município do dia 2 de junho de 2017. Eu, como membro aqui, estou representando o nosso presidente, que não está um pouquinho atrasado aí, porque ele está fazendo uma cirurgia, mas já ele estará presente conosco aqui. Então, eu quero agradecer a presença dos nobres vereadores presentes também, Fernando da Ótica, Lucimar, Valmir do Meia Lua, Juarez Araújo, Luiz Flávio, Arildo e Paulinho dos Condutores. Convido agora o senhor Celso Florencio de Souza, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação do projeto de lei. Vai acender? Ainda não. Aperte seguro. Foi. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui os vereadores. A gente mandou o projeto da LDO para 2018. A LDO é a primeira das leis orçamentárias, né? Esse ano existe um certo descolamento. Tá bom, acho que... Esse ano existe um certo descolamento, né, entre as leis orçamentárias, porque se envia para a Câmara uma LDO antes de ter se enviado o PPA. Né? Quando a gente pensa em planejamento das leis orçamentárias, primeiro tem que ter o plano plurianual, o plano que vai guiar os 4 anos, para depois se pensar no ano exclusivo de 2018. Né? Você pensa num todo, e fatia em 4 e você tira 4 LDOs e 4 LOAs. Mas, como esse é o primeiro ano de governo, a gente estima, né, tenta fazer o mais próximo da realidade, mas ainda é uma LDO que vai se azeitar com o plano plurianual que vai ser entregue nos próximos meses, né, pelos prazos até estipulados pela Constituição, pelo Tribunal de Contas. Pode passar. Então, a LDO ela tem como objetivo, né, estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a administração. Se o plano plurianual ele vai ter essa mesma característica para 4 anos, né, para um conjunto de 4 anos, a LDO vai ter essa característica para o ano seguinte. Então, as metas, as diretrizes que serão adotadas no próximo ano. Ela orienta a proposta de orçamento, né, que vai vir na sequência com a LOA, onde as coisas são mais casadas, são mais abertas. Aqui a gente simplesmente está vendo, como o próprio nome diz, são diretrizes, para onde que vai guiar o orçamento no próximo ano. Ela promove um debate entre receitas e despesas, um momento conturbado que a gente vive. Promover esse debate é muito complicado, principalmente pelo fato de que qualquer coisa no cenário nacional interfere na projeção de receitas, e as despesas no ambiente público são, grande parte, fixas. Né? Então, pode ser que haja uma externalidade, né, que, no ambiente nacional, que impacte diretamente sobre a Prefeitura de Jacareí, sobre as receitas da Prefeitura de Jacareí. A LDO também define as prioridades do orçamento
e quantifica física e financeiramente as ações que estão programadas para o próximo ano. Então, até mesmo como eu já antecipei, a gente fez as projeções até, de uma certa forma, bastante conservadoras, para que não seja criado um orçamento virtual. Né? A gente não sabe como a economia vai reagir nos próximos meses, a gente não sabe como a economia vai reagir no ano de 2018. Então, a gente procurou pecar por um certo conservadorismo com as contas públicas, de maneira que, se num cenário nacional ruim, que impacte diretamente sobre as contas do município de Jacareí, a gente não seja pego de surpresa. Então, é melhor pecar pelo excesso, por um conservadorismo nas contas, do que precisar cortar quando o ônibus já estiver andando. Então, se por um acaso as receitas vierem a ser superiores ao que está estimado, é muito melhor. É muito melhor quando a gente pode gastar um recurso que veio extra, um imposto que a gente estimou que viria X e veio 2x, né? Isso é muito mais fácil. O difícil é cortar. Então, é sempre bom, é sempre muito responsável a gente trabalhar com um cenário um pouco ruim, principalmente num ambiente de estabilidade. Né? Não tem estabilidade no cenário político, não tem estabilidade no cenário econômico, então a gente não pode fazer projeções extremamente otimistas e ser pego à frente de uma forma que tenhamos problemas. A questão econômica, todo mundo está sentindo, com o desemprego, o emprego ainda não recuperou, a gente está vindo de 8 trimestres seguidos de recessão. O último trimestre veio um dado positivo, mas isso não significa que a economia está se recuperando. Pode ser um dado apenas, né, que não se concretize, não pode ser uma recuperada da economia que não se concretize. E uma recessão econômica, ela impacta diretamente sobre os custos da administração pública. A partir do momento que as pessoas perdem os seus empregos, elas perdem também o seu plano de saúde, elas tiram os seus filhos das escolas particulares e levam para as escolas, né, as escolas do Estado, da Prefeitura, vão sobrecarregar o sistema de saúde. Então, a gente tem que estar preparado para um pior cenário, um cenário onde que a gente tem que absorver uma nova demanda fruto de uma crise econômica. Então, por isso, a gente pecou um pouquinho por conservadorismo nessa questão orçamentária. Aqui um pouco também do que eu acabei já adiantando, né? Essa questão, a gente tem o PPA, que é um plano de 4 anos, que ele vai valer de 2018 até 2021, e daí ele se desmembra em 4 LDOs. Né? 4 LDOs que são entregues nos primeiros semestres dos anos anteriores, que vão dar as diretrizes, e no segundo semestre, mais próximo do fim do exercício, a gente entrega as LOAs para os próximos anos. Pode passar para os gráficos direto. Então, aqui a gente desmembrou por secretaria, até mesmo para dar um panorama um pouco mais geral sobre onde que a gente está pensando em se aplicar os recursos, o que foi mexido. Então, nessa questão que a gente trabalhou um pouco com um certo conservadorismo, a inflação acumulada para 2 anos, né, que seria o ano de 2016 e 2017, daria em torno de 9% a 10%. Então, a maior parte das despesas não tem aumento real. Você pode pegar a Secretaria de Administração, não houve aumento real das despesas de 2016 para a LDO de 2018. Então, a gente está com um percentual de incremento de despesas de 9,2%, mas, se descontado a inflação, essa despesa é zero, né? Porque os valores, atualizando monetariamente os valores, né, o valor que de 2016, se a gente corrigir pela inflação, é 9,2%. Então, a administração está saindo de 10,5 para 11,5 milhões de reais, né? Incremento aí de 9,2.
A administração, como pode ser visto ali no gráfico, ela não tem recursos vinculados, ela é simplesmente recursos do Tesouro. A próxima secretaria é a Secretaria de Assistência Social. Aqui a gente tem dois gráficos, né? A Secretaria de Assistência Social, ela tem recursos, tanto repasses do Tesouro da Prefeitura, quanto repasses do Governo do Estado e da União. Então, aqui, na Secretaria de Assistência, a gente tem 13,7% de reajuste, então, um pouquinho acima da inflação. Isso porque a Secretaria de Assistência Social, na reforma, teve a parte de emprego e renda, que antes estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, veio para a Secretaria de Assistência Social. Então, parte desse incremento acima da inflação, ele é justificado pelo esse remanejamento de setores que houve. O emprego e renda, que saiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e veio para a Assistência Social. A Procuradoria do Município teve um incremento aí significativo acima da inflação, porque, como todos vocês sabem, foi chamado novos procuradores. Então, esse incremento que houve aqui, basicamente, é da folha dos servidores, com o fato de ter chamado por concursos novos procuradores para a Prefeitura. Havia alguns funcionários comissionados, o prefeito, numa decisão, colocou que os procuradores serão todos concursados. Então, por isso, a gente tem aqui um incremento um pouco mais acima da inflação. A Câmara Municipal de Jacareí, o incremento é também acima da inflação. A gente considerou que 2016 foi um ano muito ruim para a economia, né? E a Câmara talvez trabalhou com um orçamento um pouco mais abaixo. Então, de 9% a 10% de inflação, foi dar 18% para a Câmara de reajuste, então um reajuste acima da inflação para a Câmara poder desenvolver os projetos dela. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico passou de 2,4 para 2,5 milhões, incremento de 2,8, bem abaixo da inflação, justificado pelo fato que a gente explicou anteriormente da transição da Diretoria de Emprego e Renda, IPAT, que passou para assistência social. Secretaria de Educação, foi dado basicamente, como a gente está trabalhando, que as receitas vão crescer dada a inflação. Aqui a gente tem os recursos do Tesouro, também único exclusivamente o incremento de 9,2%, o que acaba não tendo incremento real. E, como pode ver no slide seguinte, a gente está com 25% dos recursos aplicados na educação. Né? É um pouquinho acima de 25%, que é o mínimo constitucional, 25%, a gente está com um pouquinho acima disso. É lógico que, se a arrecadação cresce, né, que a gente espera que a arrecadação cresça, acho que todos aqui estamos torcendo por isso. Se a arrecadação cresce, a gente vai poder gastar mais na educação. Né? Mas, hoje, nesse cenário, né, estamos com 25%, algo de recursos do Tesouro na casa de 68,5 milhões, e no global, com os recursos vinculados, porque a educação tem muitos recursos vinculados, né? O investimento em educação para o próximo ano está aqui estimado em 163,6 milhões de reais. Essa parte é um pouquinho maçante, mas a gente tem que passar secretaria por secretaria para que seja entendida a lógica do por que umas têm um pouco a mais, na verdade, aqui foi um jogo de ganho zero na maior parte das secretarias, e só nessas transições que acaba tendo um incremento de verba. Os encargos gerais teve um aumento considerável de 25%. Aqui, no próximo slide, a gente vai explicar um pouquinho melhor o porquê desse incremento. Basicamente, dos recursos do Tesouro, no ano de 2016, houve uma arrecadação de quase 4,6 milhões de reais, que veio da contribuição
daquela contribuição da taxa de luz, né? Como para o próximo ano não haverá essa contribuição, então esse valor de iluminação pública ele recai sobre os encargos gerais. Então, só aí, no ano de 2016, o valor com iluminação, com despesas de iluminação, foi 3,4 do Tesouro, mais 4,6 de vinculado, que era da taxa de iluminação. Então, para o próximo ano, como não existe essa taxa de iluminação, o incremento dos encargos gerais acaba subindo bastante, porque esse recurso vai vir do Caixa do Tesouro. O que antes vinha da taxa, agora vem do Caixa do Tesouro. Os estágios também, no ano de 2016, foi um ano de crise muito forte, foram cortados quase todos os estagiários da Prefeitura, e, para o próximo ano, vai ser recuperados os estágios. Então, novamente, você tem um incremento nos encargos gerais. Os encargos de previdência também, houve no ano de 2016, a Prefeitura não pagou algumas contas com o IPMJ, então isso acaba impactando diretamente nos encargos que a Prefeitura vai ter que pagar no próximo ano, né? E as despesas com vale-refeição, que até o ano 2016, a gente está fazendo um comparativo com 2016, que foi o ano que fechou o exercício, né? É o nosso ano de referência. Em 2016, a carga horária dos funcionários da Prefeitura era de 6 horas, então não tinha vale-refeição. Como a carga horária voltou a 8 horas, né, volta a ter o vale-refeição voltou a ser dado para os funcionários, por isso esse incremento nos encargos gerais tão grande. Voltando aqui para a Secretaria de Esportes, temos um incremento real de recursos do Tesouro de 8,3%, um pouco abaixo da inflação, mas que também é recuperado com estimativas de recursos vinculados. Então, a gente está saindo de recursos vinculados de 7 milhões, passando para 10, já que tem alguns projetos em vista, a gente colocou. A questão dos recursos vinculados, principalmente para secretarias de esporte e outras secretarias que não têm o vinculado garantido por transferências, quando a gente coloca a despesa, normalmente coloca o projeto. Se vem o recurso vinculado, o projeto é executado. Se acaba não vindo esse recurso vinculado, o projeto fica para uma próxima oportunidade. Então, o recurso vinculado aqui, nesse caso, ele não impacta diretamente sobre os recursos da Prefeitura. Secretaria de Finanças, aqui a gente está com um incremento de 1,58%, muito abaixo da inflação. Houve uma saída de uma diretoria da Secretaria de Finanças, que foi para o governo, que era a antiga Secretaria do Econômico, né, diretoria econômica, que virou diretoria socioeconômica dentro do governo. Então, aqui a gente tem um incremento abaixo, a Secretaria de Finanças também rompeu alguns contratos de prestação de serviços existentes, que não vão ser renovados para o ano de 2018. Então, aqui você tem, além de essa transição de uma parte da Secretaria de Finanças que foi para o governo, também você tem um corte de uma redução de custos acentuados com renegociação de contratos. Fundação Cultural saiu de 4,1 milhão para 4,5 milhões, incremento de 9,2%, então, basicamente, a inflação sobre o ano de 2016. Aqui o gabinete, que merece um pouquinho, talvez cause um pouco mais de intriga aqui, esse valor de 118% de aumento. Mas aqui é importante lembrar que, em 2016, existia a Secretaria de Comunicação, que era uma secretaria maior do que o gabinete. Tinha um orçamento, inclusive, maior do que o gabinete. Então, o gabinete incorporou a Secretaria de Comunicação. Então, esse valor é o valor do gabinete e da antiga Secretaria de Comunicação, que não existe mais. Secretaria de Governo também houve um aumento considerável, de 50%.
Mas a Secretaria de Governo era uma secretaria muito pequena e que incorporou a Escola de Gestão da Administração, incorporou a Secretaria Econômica do Finanças e também criou-se uma nova diretoria dentro da Secretaria de Governo, que é a Diretoria de Transparência e Governança. Então, esse valor de 50% de reajuste, aqui, quase 50% de reajuste, na Secretaria de Governo de 2016 para 2018, deve-se ao fato dessa migração de departamentos que estavam em outras secretarias, que foram para o governo, e pela criação da Diretoria de Transparência e Governança dentro da Secretaria de Governo. O IPMJ, que também tem um percentual bastante grande que foi realizado em 2016, com o planejado para 2018. O último gráfico ali é de 18. Como todos sabem, dada a crise, a Prefeitura, nos últimos meses, deixou de pagar o IPMJ. E aqui, quando a gente olha para o dado de 2016, é o dado realizado, o que foi efetivamente pago por IPMJ. Então, no ano de 2018, será pago o valor cheio do IPMJ. Então, por isso, esse valor que tão distoante, né? Parece que 60% de aumento, porque deixou-se de ser pago, a Prefeitura deixou de pagar o IPMJ, a parcela que ela deveria, quase um pouco no segundo semestre. Então, isso acaba impactando sobre o valor que foi realizado, que é a nossa base de cálculo, né? A base de comparação aqui. A Secretaria de Infraestrutura, houve, né, uma redução aqui em torno de 20%. Algumas obras para o ano que vem, a gente está contando que vão vir com os recursos, né, recursos vinculados. Então, existe do recurso do Tesouro uma queda de 22%, mas de recursos vinculados está um incremento de 9,6%. Então, a gente acredita e a gente vai trabalhar para que os recursos da Secretaria de Infraestrutura venham mais pela via vinculado. O orçamento é basicamente um cobertor curto. Se você quer cobrir a orelha, você tem que descobrir o pé. Mais para frente, a gente vai ver que se teve um incremento forte na saúde. Então, para se fazer um incremento forte na saúde, se precisava trabalhar com recursos de tirar de outros lugares. Então, por isso, existe uma redução aqui na infraestrutura, né, de projetos. A gente, como a LDO diretrizes, né, a nossa diretriz é dar um foco maior para a saúde no ano de 2018, e de algum lugar vai ter que sair o recurso. Mas a gente espera que essa variação negativa da infraestrutura seja superada com recursos vinculados, que vão vir, provavelmente pode vir de transferências, empréstimos, subsídios. Secretaria de Meio Ambiente também não houve grandes alterações, do realizado de 2016, um pouquinho acima da inflação, né, para que a cidade esteja com o mato todo cortadinho, tudo bonitinho. Então, a gente foi um pouquinho acima da inflação, a Secretaria de Meio Ambiente. E a Secretaria de Mobilidade, né, aqui a Secretaria de Mobilidade foi criada, mas a base de comparação é a diretoria que existia de trânsito dentro da infraestrutura. Então, aqui, comparando com o orçamento que existia na diretoria de trânsito dentro da infraestrutura, houve um incremento de 8,7%. Ou seja, mesmo criando uma secretaria nova, houve uma redução real, né? Em termos reais, houve uma redução na Secretaria de Mobilidade. A gente acredita que dá para criar uma secretaria, essa nova estrutura, consiga, com mais eficiência, promover o mesmo serviço, até mesmo com uma redução real de orçamento, sendo que aqui está 8,7% de incremento, real um pouquinho abaixo da inflação. Secretaria de Planejamento, também, mesmo caso do Infra, tem uma redução de recursos do Tesouro, mas recursos vinculados têm um aumento significativo. Esses recursos
eles devem vir do fundo das ortogas onerosas, né, que é o FMDHU, e o o fundo de áreas institucionais, né, que os condomínios, quando constroem, eles têm que reservar uma área para a prefeitura. Então, essa é a receita vinculada da Secretaria de Planejamento. A gente acredita que possa ter esse incremento vindo das vinculadas. Fundação Prolar está 6% de reajuste, né? A Fundação Prolar, basicamente, recursos do Tesouro, não tem vinculados. E o SAI tem um aumento significativo do que foi executado em 2016 para o 2018. Né? Existe, no governo federal, um contrato de repasse de convênios acima de 100 milhões. Né? A gente espera que esse valor seja liberado ao SAI, a gente vai estar trabalhando por isso. Por isso, esse valor bastante significativo aqui embaixo do SAI de recursos vinculados. Aqui na saúde, né, a gente está saindo de 126 milhões para 144 milhões de reais. Né? Então, um aumento significativo aqui na saúde, né? Por mais que o percentual não seja tão grande, como a saúde é um dos grandes orçamentos, né? Então, qualquer porcentagem na saúde significa alguns milhões. Né? Então, aqui a gente está conseguindo dar um reajuste acima de quase 20 milhões a mais aqui para a Secretaria de Saúde, para que possa ser executados tanto a UPA nova, né, quanto manter-se os programas de remédio, manter todo o programa da saúde funcionando bem. Aqui, só para a gente ter uma percepção, a Secretaria de Saúde está com 27% do orçamento da prefeitura, um pouco acima de 27%. Então, a gente está... É aquela questão, aqui na LDO a gente acaba focando por diretrizes, então a diretriz é focar na saúde, manter a saúde, né, em ordem, manter a saúde funcionando bem. Aqui a segurança, do executado em 2016, a gente tem um incremento aqui de um pouco mais de 26%, desculpe. Isso também porque aumentou-se o efetivo da guarda. Recentemente foi chamado novos guardas, então isso impacta diretamente sobre o valor aqui das despesas. Então, esse valor aqui é um aumento de efetivo da guarda, justificando aqui esse incremento de 26%. Aqui o último quadro é um panorama geral, basicamente tudo que já foi falado, né? Do que a gente já acabou falando. E agora, dado que a gente já mostrou onde a gente vai gastar, de onde vem o dinheiro, né? Isso é importante mostrar de onde que vem o dinheiro. O IPTU, a gente colocou aqui uma variação, lembrando novamente que a gente usa o ano de 2016 como ano de referência, que é o ano mais próximo que a gente tem as contas do exercício fechado, que a gente consegue ver o que foi realizado para projetar em cima. Né? Então, a gente olha para 2016, não adianta olhar para 2017, porque 2017 está na metade, não adianta olhar para 2015, porque 2015 está mais longe. Então, a gente sempre olha como base o ano de 2016. Em 2018, a gente vai olhar para 2017, e assim por diante. O IPTU ele tem um incremento abaixo da inflação, porque esse ano não houve aumento do IPTU. Né? Então, por isso que as receitas do IPTU estão abaixo da inflação, o incremento. As demais receitas estão aqui em torno... inflação, a base é inflação, mais crescimento de 1,5% do PIB. É factível esse crescimento. Então, se olhar hoje com os dados de arrecadação, esses valores estão muito próximos do real. Né? Hoje, se olhar o quadrimestral e olhar dividir esses valores de receitas por 3, a gente está muito próximo, então esse valor é realmente
muito próximo do que pode acontecer num cenário de não expansão. A gente acredita que a prefeitura, né, que a economia deslanchando, possa vir mais receitas, por isso que até algumas dotações orçamentárias estão com recursos ínfimos, né? Porque, se vocês olharem a lei aqui, tem algumas dotações que a gente colocou valores não significativos. Era justamente para não zerar, porque, num incremento de receita inesperado, a gente não está com a dotação zerada, a gente pode fazer um remanejamento para aquela dotação que não se planeja, que se não tinha certeza da receita, se vier uma receita extra, pode entrar naquelas dotações. Então, aqui a gente está estimando, né, recursos da prefeitura, tanto de arrecadação de impostos, quanto com as transferências, um valor de um pouco menos de 500 milhões de reais, né, só de recursos do Tesouro, né, de arrecadação do Tesouro. Isso sendo as receitas municipais mais as transferências. Aqui só um gráfico mostrando a participação dentro das receitas, né? Isso. Aqui, as autarquias também que têm receitas, né? O SAI, a projeção de receitas do SAI também, com referência ao ano de 2016, com a projeção algo em torno de próximo de 110 milhões. IPMJ, né? A IPMJ é mais fácil até de fazer uma projeção, porque a fonte de receita do IPMJ é a folha de pagamento da prefeitura, né? Então, a gente sabe quanto que é a folha de pagamento da prefeitura, independente se o PIB está crescendo ou não, o valor vai ser esse. Então, IPMJ é algo em torno de próximo de 90 milhões, Fundação Prolar em torno de 1.300.000, quase 1.400.000, Fundação Cultural 32 mil e a serviço de regulação, ele tá, se vocês olharem as receitas do serviço de regulação, ele está muito acima do que foi em comparativo de 2016. É que, na verdade, o serviço de regulação ele tem 2% das receitas do SAI. Então, o cálculo é bem simples, né? Você pega o SAI, mais também que o serviço de regulação faz regulação dos resíduos sólidos, então uma parcela da ambiental e uma parcela dos lucros do SAI vem aqui das receitas do SAI, vão para o serviço de regulação. Aqui, só o último quadro comparativo. Pode passar. Aqui só um quadro comparativo com todas as receitas juntas, né, que a gente já falou. Então, a gente espera para 2018 algo em torno de toda administração direta e indireta de receitas próximo a 700 milhões, né? Com os vinculados está chegando a mais uns em torno de 295, próximo de 295 de vinculados, chegando a um total de 991,444 milhões de reais. Isso seriam as receitas projetadas para o ano de 2018. Pode. Então, a gente encerra aqui a explanação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a gente abre a palavra para vocês para tirar dúvidas e debater um pouquinho o projeto de lei. Bom, neste momento, vamos abrir a palavra aos presentes para esclarecimento de dúvidas. Primeiramente, agradecer, boa noite a todos. A primeira dúvida minha, Celso, é assim, que ao mesmo tempo eu sei que todo mundo tem que apertar um pouco o cinto, e com o poder público não seria diferente. É um desafio, porque a gente sabe que o poder público não tem uma visão de ganho, uma visão de lucro, porque a despesa é para atender a população. Então, a iniciativa na economia, no meu ponto de vista, já iniciou quando vocês usaram o comparativo
com a base para o LDO de 2018 com o ano de 2016. Por que eu falo que já começou na economia aí? Por conta que a gente sabe que 2016 foi um ano eleitoral e de eleição municipal. Então, o prefeito, os secretários, eles têm umas diretrizes de proibição de fazer várias ações. Então, eu já entendo que começou por aí uma estratégia econômica de comparar 2016 com 2018. Você pode tirar essa dúvida, por favor? Não, até tirando essa dúvida, que acho que é pertinente, aqui o LDO, não sei se vocês perceberam, é uma peça contábil. Ela tem que fechar o valor. Então, o que entra nas receitas tem que ser exatamente igual às despesas. Então, todo o cálculo que a gente fez, a gente pegou o que foi executado em 2016, mas também olhou para o que foi arrecadado em 2016. E a gente confrontou esses números. Então, a receita ela é exatamente igual à despesa. É um jogo de zero. Então, a base de 2016, ela não só serviu para as despesas, para a gente conseguir perceber como a administração pública, né, andou no ano de 2016, e até mesmo, se você olhar a parte dos encargos gerais, eles subiram muito, por muitas questões que houve problemas no ano de 2016 que não captura dentro do orçamento da secretaria, das secretarias. Então, aqui, a gente também olha para o lado da receita. E o que foi arrecadado? Na receita, independente de ser ano eleitoral ou não, exatamente mais próximo. E aqui hoje foi um jogo de somatória zero. O que entrou na receita saiu na despesa. Não sei se ficou claro. Iluminou. Porque dá a impressão que ignorou 2017. Né? Oi? Dá a impressão que ignorou 2017. Mas a sua explicação agora deu para ter um entendimento dessa distribuição que vocês fizeram. Mas assim, a gente não ignorou 2017. É que a gente, em economia, existe uma coisa que se chama sazonalidade. Ou seja, em um determinado mês se arrecada mais do que em outro. Né? São as séries sazonais. Você pegar o IPTU. O IPTU é um imposto que ele tem uma arrecadação maior no começo do ano, porque muita gente pega o seu carnê de IPTU e paga à vista. Né? Ele não é um imposto que é regular durante o ano. Então, 2017, isso daqui a gente entregou em abril. A gente não pode fazer uma projeção para um ano inteiro pautado em 4 meses. Né? Sendo que a gente entregou para a Câmara no final de abril, mas a gente estava há bastante tempo estudando e planejando a LDO. Então, não foi... Né? Então, em 3 meses, a gente não pode estimar, com o que a gente viu em 3 meses, o ano inteiro. Então, a base de 2016, ela é a melhor base que a gente tem. Ela não é a melhor base possível, ela não é a melhor base, né? Ela não é uma base boa, mas ela é a melhor base possível que existe para projeção, porque é o ano mais próximo. Está completo, né? E é completo, porque não dá para pautar em 3 meses. Se a gente olhar o quadrimestral, a gente tem segurança que esses números de receita, a gente não vai ter uma surpresa negativa, mas a gente também não pode afirmar que a gente vai ter uma surpresa positiva. Então, como eu disse desde o começo, a gente, dado esse cenário de incerteza externa, a gente preferiu ser um pouco mais conservador, porque uma vez que você cria a despesa, você não consegue voltar atrás. A despesa, uma vez criada, ela vai. Então, é melhor a gente se deparar no ano que vem, ou na própria LOA, que é mais no segundo semestre, onde a gente tem uma percepção melhor do que como está o ano de 2017. Não é de janeiro a abril que a gente tem uma percepção, ainda mais com essa insegurança institucional que a gente vive hoje. Então, a gente não consegue projetar como vai ser. A gente não sabe nem como vai ser o próximo mês. Imagina projetar dezembro de 18. Como será dezembro de 18? Então, por isso que tem que ser extremamente conservador, tem que ser para não evitar problemas, e também, senão a gente chega em 2018 e tem problemas de oferecer serviços essenciais para a população, e isso a gente não pode.
Uma outra questão também, aqui na página 19, vocês mostraram a Fundação Cultural. A questão da Fundação Cultural, assim como também do esporte, a gente sabe que tem lei de incentivo. Isso já está contemplado aqui, ou isso é posterior? Não, isso daqui são os recursos do Tesouro. Esse valor que está aqui é único e exclusivamente recursos do Tesouro. Não então, entra que nem o Estado da União, esses outros recursos que ajudam essa política pública, que é de atendimento à população, direto à população, então não entra em nenhum momento nesse orçamento. Esse valor aqui, você pegar da Fundação Cultural, é o mínimo. Então, a gente vai trabalhar isso aqui, repasses, financiamentos, tanto para a cultura quanto para o esporte, depende de um ambiente político, depende de uma articulação política. Então, aqui a gente está garantindo esse é o mínimo. Pode ser que venha muito mais? Pode ser, mas isso vai ter. Então, esse valor é o que a prefeitura vai repassar com recursos do Tesouro para a cultura. Cultura, como você bem disse, tem muitas leis de incentivo. Cabe a nós trabalharmos para incrementar esse valor, para que não seja 4,5 milhões o orçamento da Fundação Cultural, para que seja mais. Mas isso entraria num recurso vinculado, e não como o recurso do Tesouro. Do Tesouro é 4,5. No slide 20, a gente entra na apresentação do gabinete e, logo em seguida, da Secretaria de Governo. E a gente vê que teve um aumento significativo acima dos índices de outras secretarias. E, no entendimento que é apresentado, é de suma importância a dedicação dos profissionais dessas duas secretarias, mas eu entendo que é muito inovação, montagem de estratégia, até mesmo para poder trabalhar bem o orçamento municipal. Mas, assim, a hora que você fala assim, o gabinete não considera, não ativou a Secretaria de Comunicação, mas ela está incluída no gabinete. Isso. Assim como, às vezes, algumas diretorias, alguma implementação da Secretaria de Governo. E, assim, nessa projeção, como o aumento está maior do que o destinado às outras secretarias, vai ter algum serviço direto em atendimento ao cidadão direto ou vai ficar para pensar a política no seu todo? Não, se pegar, vamos lá, gabinete, né? O gabinete e o orçamento governo. da Secretaria de Comunicação já era maior do que o do gabinete. Então, quando o gabinete incorpora a Secretaria de Comunicação, você dobra, né? Se você vê, hoje tem pessoas trabalhando, tem maior número de pessoas trabalhando dentro do que era a antiga Secretaria de Comunicação do que no próprio gabinete, que tem uma estrutura mais reduzida. Então, aqui no gabinete não se houve um ganho real. Na verdade, aqui é só a fusão de duas secretarias, da chefia na verdade, a fusão da Secretaria de Comunicação com o gabinete do prefeito. Aqui nada mais é além disso. A Secretaria de Governo, ela realmente houve um incremento um pouco acima, além das duas diretorias que vieram para o governo, que foi a diretoria diretoria econômica, que veio do Finanças, e também a diretoria da Escola de Gestão, que veio também da administração para o governo. Mas foi criada uma nova diretoria no governo, que foi a Diretoria de Transparência e Governança, na qual existe hoje o serviço da ouvidoria, que busca, né, onde todo munícipe que não se sente bem atendido pode ir lá reclamar na ouvidoria, que é a última instância de reclamação do munícipe. Então, aqui se criou um novo serviço, né? A prefeitura não tinha sistema de controle interno, né? Então, hoje, a Diretoria de Transparência e Governança faz esse controle. Tem a controladoria, tem a ouvidoria e tem a corregedoria, né? Hoje, o governo do Estado tem, a União tem essas instituições, prefeituras grandes têm, a Prefeitura de São Paulo tem, e a Prefeitura de Jacareí não tinha, e era um apontamento que sempre vinha do Tribunal de Contas, que precisava de controle interno.
Então, isso foi até um dos apontamentos do Tribunal de Contas. Então, essa diretoria, então, o governo tem um incremento maior do que acima da inflação, porque são duas migrações de duas diretorias, mais a criação dessa nova diretoria. E também tem que ver que o governo é uma estrutura pequena. Quando você coloca 1 milhão na saúde ou na educação, que tem orçamentos acima de 100 milhões, não parece nada. Se você coloca 1 milhão no governo, dobra, porque é muito pequeno. Então, por isso que o dado, quando você olha ali, fica desse tamanho. E está acabando, tá? Minhas dúvidas. Uma coisa que eu fico pensando aqui também. Você tocou no assunto do montante aí. Mas, no caso, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Infraestrutura, na página 23, houve um declínio, né? Diminuiu a arrecadação, o destino de verba para lá. E a preocupação é o seguinte, que tanto a Secretaria de Infraestrutura como a Secretaria de Meio Ambiente, eles trabalham na questão de risco, né? Ela trabalha na questão de risco. E, nesse caso, vai ter o amparo de outras secretarias para fazer esse atendimento nas emergências, tanto junto à Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente? Não, se você vê a questão da Secretaria de Meio Ambiente, houve um incremento real. A inflação é 9,2%, aí o meio ambiente está acima de 13%. Então, a gente está falando de um ganho real para a Secretaria de Meio Ambiente. E a Secretaria de Infraestrutura, realmente, concordo contigo, que houve uma redução. Mas, o ano passado, se você se lembrar, foram realizadas muitas obras, inclusive a própria duplicação da Nilo Máximo. Que, nesse momento, essas obras a gente está colocando com recursos de transferências, financiamentos, repasses, porque a gente acredita que é o que eu te falei, o orçamento é uma colcha curta. Para você jogar dinheiro na saúde, para você cobrir o pé, você precisa descobrir a cabeça. Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar, né? A gente fala, precisa de mais dinheiro na saúde, mas tudo bem, da onde eu vou tirar? Né? Então, optou-se por tentar buscar dinheiro para obras, para duplicações de ruas, para obras estruturais com outras fontes de recurso que não seja o Tesouro. Tanto que aqui a gente estima o vinculado, existe um aumento real para a infraestrutura, que é basicamente esses projetos que antes eram resultados que vinham direto do Tesouro, a gente está planejando vir de fontes vinculadas. Para isso, a gente vai trabalhar e a gente acha que realmente é possível que venha isso. Agora, serviços essenciais, não foi mexido em nada. Tanto que tem sido muito bom para a gente, esses primeiros meses, que a gente tem ouvido muitos elogios, tem ouvido muitos elogios na área da saúde, na área da infraestrutura, na área do meio ambiente, que, mesmo com orçamento apertado, a gente está executando bem os serviços nessas áreas. Então, a gente não alterou questões essenciais, que existe realmente essa diferença, mas essa diferença é de projetos que a gente acredita que vai conseguir, que vai vir de recursos de transferência, de repasses, essas coisas. E também na questão, lá na página 27, quando a gente fala da Prolar, vocês apontaram somente aqui o vínculo com o recurso do Tesouro, só da administração pública. A Prolar também tem as fontes de recursos dela. Então, mas aí não tem o investimento que vem do Estado para trabalhar na regularização fundiária, que é uma das bandeiras que a gente tem que não está aqui no gráfico, aqui, né? Mas tem o recurso vinculado, sim. Ah, então tá. Eu fiquei com medo de não ver aqui. Não tem recurso vinculado. Mas, como você bem sabe, recurso vinculado, principalmente do Estado, pode ser que não venha. Alguns recursos são transferências constitucionais, que a União e o Estado são obrigados a transferir para a gente. Mas alguns recursos que são voluntários, se o governo do Estado tiver com o orçamento apertado, não se libera. Então, o que é constitucional, a gente tem certeza que vem. O que é voluntário, a gente não tem certeza. Vamos lá cobrar. E uma última pergunta seria, por exemplo, na Secretaria, na página 31, quando a gente fala da Secretaria de Segurança,
Você comentou que houve um aumento aí devido aos novos guardas, mas, no caso, eles não estaria vinculado ao quadro do servidor ligado ao salário junto à Secretaria de Administração ou é separado o RH deles? Não. Quando a gente olha aqui os gastos por secretaria, os gastos da folha de pagamento está dentro da secretaria. Então, quando a gente olha esses dados, cada secretaria paga os seus funcionários. Então, tanto aqui na Secretaria de Segurança, quanto na Procuradoria, o aumento que houve foi um aumento de questões que aumentou-se o efetivo, tanto da Procuradoria quanto da Guarda, então tem um impacto direto sobre o orçamento da Secretaria, porque se você abrir o orçamento da Secretaria, está lá, tantos milhões de reais para ser pago de folha de... Então, o dinheiro está aqui. Então, esse aumento é folha. Obrigado por esse esclarecimento. Eu tenho certeza que o desafio está sendo bem abraçado com determinação dos secretários da Prefeitura, que a gente sabe o tamanho da demanda reprimida, exprimida, que a gente está vendo aqui, principalmente na saúde e na educação. Parabéns pela explanação. Celso, primeiramente quero parabenizar a Prefeitura de Jacareí pelos esforços em controlar as despesas do município, tendo em vista o difícil panorama econômico que passamos. Eu elaborei algumas perguntas, umas você já acabou respondendo durante a apresentação, eu não vou ser redundante aqui. Então, eu queria fazer algumas perguntas. Nós tivemos a oportunidade de analisar os dados da LDO de 2018, relativos a algumas áreas prioritárias do município, como a saúde e educação, tendo algumas dúvidas quanto a alguns programas que consideramos importantes e para os quais a LDO prevê alterações. Então, a primeira pergunta, analisando a previsão da LDO para a Secretaria Municipal de Saúde, percebi que o programa número 2290, designado Subvenções a Hospitais, Tratamento de Câncer, tinha quase um milhão de reais previstos no orçamento de 2017. E para o ano que vem não há nada previsto. Dessa forma, o programa número 2177, com denominação... Da mesma forma, o programa número 2177, com denominação Cirurgias Eletivas, também teve seus recursos zerados na LDO de 2018. Existe alguma explicação técnica para isso? Então, esses recursos, alguns já não estavam sendo... Porque a gente tem que olhar também para a peça orçamentária, e a peça orçamentária muitas vezes não é o que a realidade. É como se você olhasse para uma fotografia e a fotografia nem sempre corresponde ao real. Então, muito dessas... Se você olhar aqui, doutor... Deu? Aqui a questão aqui da subvenção aos hospitais, ele teve um incremento bem significativo. Né, ele saiu aqui de... Só um minutinho, Celso, acho que nós estamos com algum problema no áudio aqui. Né, tivemos um dia atrás, sobre IPTU, ICMS e aspectos legais, e para dar sequência... Acho que dá para a gente continuar. A gente observa mesmo um aumento da subvenção, até um grande aumento, se você pudesse explicar para a gente. Então, porque, que nem o senhor falou, tratamento de câncer, né? Muito desse tratamento do câncer é realizado hoje no município de Jacareí, no Hospital São Francisco de Assis. Esse hospital está contemplado aqui na subvenção aos hospitais, que saiu da LDO de 17, de 29 milhões para 49 milhões. Então, esse 1 milhão que o senhor viu, ele só foi deslocado de dotação. Então, realmente, não está aqui nessa... Porque aqui, na própria LOA, a gente destrincha, daí cada dotação é aberta mais um pouco, né? Então, toda essa questão das cirurgias eletivas, as cirurgias eletivas são feitas onde? No São Francisco e na Santa Casa, que está dentro desses 50 milhões de subvenção aos hospitais. Eu acho importante a gente frisar, porque às vezes alguém que pegar aqui a LDO
para a gente dar essa explicação técnica mesmo, Exato. porque a gente acaba, uma reclamação grande que a gente tinha dos munícipes, era que muitos não conseguiam ser atendidos aqui, tinham que ser encaminhados para as outras cidades, fazer tratamento em Guarulhos, e foi uma promessa nossa de campanha, que ele seria atendido aqui. Então, é bom a gente mostrar que a gente está prevendo aumento de teto, aumentando esse contrato com os hospitais para que eles possam ser atendidos aqui em Jacareí. De um ano para o outro, a gente está falando aqui de 29 para 49 milhões, né? Um aumento de 20 milhões, onde está incluso isso. A LDO, como o próprio nome diz, ela dá diretrizes, né? A própria LOA, ela vem mais específico. Então, que a lei orçamentária anual, ela é mais específica, então fica mais claro isso. E principalmente a LDO ainda, né, no primeiro ano de governo, a gente acaba sendo mais genérico, mas esses recursos que o senhor levantou, tanto do tratamento ao câncer quanto cirurgias eletivas, eles são realizados nos 2 hospitais da cidade. Então, que está contemplado nessa outra dotação. Eu, como médico aqui, quero dar o parabéns ao prefeito por estabelecer saúde como prioridade aqui em Jacareí. Tem uma segunda pergunta aqui, agora mudando de assunto, para a Secretaria Municipal de Educação. Na Secretaria Municipal de Educação, percebemos também redução drástica de recursos para diversos programas relativos à construção, reforma e ampliação de creches, como os programas números 1021, 1032, 1037 e 1143. Qual foi a justificativa da Secretaria Municipal de Educação para essa redução? Na verdade, a gente tem um cronograma de construção de creche que vai ser executado. A questão é que ele não está contemplado aqui. Na LDO, porque ainda é cedo. Essa parte mais apurada, ela vai vir na LOA. Então, onde a gente especifica, mas a Secretaria de Educação a gente pode até encaminhar posteriormente, já existe uma lista de prioridades de creches e escolas que vão ser construídas. Inclusive, algumas licitações já estão em andamento. A gente teve alguns problemas com licitações que estavam atrasadas, então, que a gente pegou a licitação, a empresa tinha desistido, então você tem que refazer todo o processo de licitação, e uma licitação no setor público ela é bem mais demorada. Então, é interessante que a gente coloque tudo que estava parado para funcionar, para que não fique nenhum esqueleto, nada abandonado. E a educação é onde que a gente, onde os recursos têm um mínimo constitucional e tem que ser gasto esse valor. Então, a partir do momento que a arrecadação começa a recuperar, a gente consegue facilmente deslocar recursos e tocar essas obras na educação. Mas eu encaminho para a Câmara essa lista que não está aqui na LDO, mas ela existe. Mais algum vereador com alguma pergunta? Boa noite, senhor presidente, Paulinho, Celso e os demais presentes aqui. Celso, eu tenho certeza que você esclareceu isso aqui, mas eu não peguei. Talvez eu não tenha entendido. A Procuradoria-Geral do município, está na 10. Foi criada agora, né? Procuradoria. Isso, mas antes existia a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, a base de comparação da Procuradoria é em cima da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Como a base de comparação da Secretaria de Mobilidade era a diretoria, o Departamento de Trânsito que existia. Então, na verdade, ela foi criada em cima de uma estrutura que já existia. Então, impacto financeiro não existiu. Então, a gente calcula a questão tanto da Procuradoria, a base de comparação é a antiga Secretaria de Assuntos Jurídicos que tinha no ano de 2016. Legal. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Celso, boa noite, tudo bem? Boa noite. Só uma dúvida aqui para a gente, porque é importante o munícipe saber disso, a respeito da receita, se tratando numa receita específica, que é IPVA, está na página 35. Página 35, né? Isso. Tá? Então, se tratando de IPVA, nós temos aqui, por exemplo, em 2016, R$ 31.517.000, e a projeção para 2018, R$
R$36.047.000, correto? Correto. Se tudo correr bem e a receita for R$36.047.000, como que é diluído esse PVA dentro da LDO, enfim, da diretriz orçamentária, né? Porque muitas das vezes a gente tem a ideia que a arrecadação do IPVA ela seria voltada para as questões de melhoria na pavimentação, melhoria na sinalização, ou seja, seria revertida dentro do setor, vamos dizer assim, né, de melhorias, né, para a infraestrutura, exatamente, né? Então, como que é diluído? Porque a ideia que a gente tem, então, depois que esse dinheiro ele é repassado para o município, ele fica um dinheiro solto, vamos dizer assim, ou seja, ele poderia ser diluído em vários locais dentro da LDO. É isso ou não? A questão do IPVA, ele não é um dinheiro carimbado, né? Nem o dinheiro de multas tem que gastar, né, com campanhas de trânsito. Você tem uma série tem alguns, né, que são carimbados. O do IPVA não é. Então, o IPVA ajuda a comprar remédio na saúde, paga cirurgia na saúde, paga repasse para os hospitais, compra uniforme das crianças na escola, ajuda na pavimentação, né, ajuda no trânsito. É um dinheiro que, né, não é carimbado. Então, ele faz parte do recurso do Tesouro e que a Prefeitura precisa para todas as outras coisas. Não existe um imposto voltado para a saúde. Então, algum lugar vai ter que vir dinheiro para a saúde. Então, que seja, né, do IPVA, que para a educação não tem, alguns tributos são carimbados, alguns repasses é carimbado, mas o grosso ainda vem do Tesouro. Então, é interessante que tenha esses recursos possam ser aplicados no todo, né? Então, Celso, só para desossar mais esse frango aí, vamos dizer assim, né? O que acontece, né? Para a população entender, tá? Que isso aqui é uma peça, né? Então a gente fala de desossar porque para ver o que né? O que acontece? Esses 36 milhões, tá? Como bem você disse, que ele pode ir para vários setores, né? Como que a gente, por exemplo, enquanto legislador, enfim, como que a gente poderia levar essa informação para a população, por exemplo, no momento de a gente saber item, vamos dizer assim, por item, né, do que foi encaminhado dentro desse valor arrecadado de IPVA. Entendeu? Eu gostaria que você desse essa orientação assim, até para a essa população. Analogia, me perdoem a analogia, mas às vezes a gente tem que fazer algumas analogias para ficar muito fácil, ficar mais fácil para compreender. Imagina que numa família 4 pessoas trabalham, o pai, a mãe, 2 filhos, qual seja a formatação da família, as 4 pessoas trabalham. E as 4 pessoas depositam o seu salário numa única conta conjunta. Então, os 4 contribuem e colocam nessa conta. E daí, quando se precisa ir no mercado, se gasta dessa conta. Se alguém fica doente e precisa ir no médico e comprar remédio, se gasta dessa conta. Se alguém precisa pagar o ônibus, se gasta dessa conta. Aqui, exatamente essa analogia. Existem diferentes fontes de arrecadação que vão para o Tesouro. E quando a Prefeitura precisa pagar uma conta da saúde, sai do Tesouro. Quando a Prefeitura precisa pagar uma conta da educação, sai do Tesouro. Se a Prefeitura precisa pagar uma conta de asfalto, sai do Tesouro. Então, essa analogia, acho que fica mais fácil para entender o orçamento, que não é uma coisa tão simples. Bacana. Agora, só mais uma pergunta para me finalizar, na página 45, tá, o anexo 5, que trata da infraestrutura e melhoria também no sistema viário, e pluvial e estrutural. Localizou aí, Celso? Sim. Então, perceba o seguinte, que no item 4 está dizendo aqui, ó, manutenção de calçadas, guias e sarjetas. Correto? Certo. Aí depois você tem aqui unidade de medida, percentual.
Aí depois você tem mais na frente 50 mil. Esse 50 mil é o quê? 50 mil reais ou 50 mil? 50%, foi um erro de... 50%. Isso. Tá, então é 50% dos 72 milhões. Isso, de manutenção. Mas então é isso mesmo? Você está olhando 0,4. 0,4. Então, 50% de manutenção das guias existentes no município. Então, mas 50% dos 72 milhões? Que é o... Não. Aqui, vamos abrir isso daqui. Os 72 milhões, ele é o montante. Aqui, a gente cria métricas para o serviço. Então, quando a gente... os 72 milhões não tem a ver com a tabela de baixo. Esses 72 milhões que você está fazendo referência, Fernando, é o que a Secretaria de Recursos do Tesouro da Secretaria. Esse 50% é o quanto... Porque aqui a gente cria métricas, indicadores do serviço que a Secretaria vai prestar para a cidade. Então, para o próximo ano, o quanto é a capacidade, o quanto a Secretaria tem como meta de indicador de prestar no item 4 de manutenção de calçadas. Então, 50% das calçadas, a Secretaria vai prestar manutenção, limpeza de bueiro, esse serviço. Então, aqui a gente está falando de coisas distintas. Esses 72 milhões é o orçamento global financeiro da Secretaria e os indicadores é uma referência a uma métrica do quanto será prestado de serviço pela Secretaria. Bacana. Obrigado. Celso, Luiz Flávio aqui. Na verdade, eu quero aqui me centrar na questão da infraestrutura da cidade. Nós temos uma cidade que, na última década, conseguiu avançar em infraestrutura, principalmente do ponto de vista da pavimentação de bairros. Nós tínhamos, por exemplo, a região de Salvador, Parque dos Príncipes, Santa Marina, Jardim Paraíso, bairros que praticamente não tinham asfalto. E esses bairros foram quase que completamente asfaltados nos últimos períodos, na última década. Nós temos uma cidade que tem vocação industrial. A maior receita que nós recebemos, ela provém da atividade econômica, porque Jacareí é repleta de indústrias que garantem uma arrecadação até consideravelmente maior se comparada aos municípios brasileiros, aos mais de 5 mil municípios. Nós, nesse ano, foi anunciado pelo governo que o PIB cresceu em 1% nesse primeiro trimestre. Só que o que pesou no crescimento do PIB não foi a atividade industrial, foi a atividade agropecuária, porque vivemos um momento de safra e a gente sabe que o Brasil exporta grãos e a agropecuária é que acabou, e a agricultura que acabou incrementando esse crescimento, que muitos analistas não acreditam que nós estamos saindo da recessão, que os indicadores dos demais segmentos não acompanharam da agropecuária. Eu vejo aqui que houve uma redução, como foi apontada pela vereadora Lucimar, de 22% no orçamento da infraestrutura de recursos do Tesouro da cidade. Se a gente, o município está fazendo uma clara definição aqui, de acreditar mais nos recursos que serão repassados por outros entes da federação, que destinar seus recursos próprios. Os recursos próprios houve uma redução. Eu pergunto para você, não é arriscado a gente acreditar nesse repasse dos demais entes federativos, sendo que a economia ainda não deu sinais claros de aquecimento? E isso não se trata de negativismo, mas de uma realidade que a maioria dos analistas hoje nos oferta em suas avaliações. E eu falo isso porque ainda que a gente tem avançado na última década com relação à infraestrutura, mas nós temos muitos bairros ainda que ainda não chegou asfalto, né? Posso falar aqui da região do Igarapés,
do 22 de abril. Paraíso, Parque dos Príncipes. O Paraíso ainda falta uma fase. Parque né? dos Príncipes ainda falta. Falta uma fase. Será que não seria arriscado a gente pensar que a gente vai depender mais dos recursos de transferência do que do próprio? Porque aqui na sessão de Câmara, a maioria dos vereadores aqui, o que mais indicam para que a Prefeitura realize são serviços de infraestrutura, tapa-buracos, serviços que dizem a infraestrutura da cidade. Você não acha arriscado a gente acreditar nesse repasse e se não haveria outra forma de a gente manter esses investimentos na infraestrutura, ainda que tenha aumentado na saúde? Mas eu percebi que das secretarias meio, que são aquelas que não fazem o investimento na ponta, eu não verifiquei um corte, né, de forma que a gente pudesse preservar esses investimentos em infraestrutura. Eu vi que o governo anunciou algumas reduções de alguns contratos, mas não foram suficientes para que a gente mantivesse esse investimento na infraestrutura? Acho que a sua pergunta é muito pertinente, Luiz Flávio, porque assim, a questão dos investimentos em infraestrutura, os estudos econômicos demonstram que o investimento em infraestrutura leva ao crescimento do PIB. A questão só um adendo das secretarias meios que você colocou. Secretarias meios têm um orçamento muito pequeno, é muito irrisório perante ao todo. Então, você cortar metade do orçamento da Secretaria de Governo, você não paga 10 cirurgias no Hospital São Francisco. Então, isso daí é uma conta que não dá para olhar isso daí, porque coisa grande tem que se cortar com coisa grande. Então, se a gente acabasse com as secretarias meios, mesmo assim não sobraria dinheiro, porque não é porcentagem do que é gasto com infraestrutura e saúde. E eu acho extremamente pertinente o que você colocou, porque no momento que a gente pensa numa retomada de economia, a gente tem que pensar em investimento. Mas, no momento que você tem gente morrendo porque não tem remédio, é um pouco mais complicado. Quando você vai a gente assumiu, os estoques dos remédios estavam em 10%. Eu acho que quem está hoje com uma infraestrutura um pouco defasada, um pouco ruim, que não acho que seja uma coisa boa... Celso, só uma coisa, e hoje chegamos a 95%. Exatamente. Eu acho que a pessoa que está com uma infraestrutura ruim, está com um asfalto ruim na sua rua, ou ainda não tem asfalto, mas que a gente vai trabalhar para ter, que esses ainda estão no nosso plano, eu acho que a pessoa consegue encarar uma rua sem asfalto do que chegar e não ter dinheiro para comprar um remédio, chegar na farmácia da prefeitura e a gente virar e falar, olha, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem. Eu acho que é uma questão de prioridade. Eu acho que quando não dá para comprar um bifinho, se não está faltando arroz e feijão. Sim, isso é importante, é um tema relevante que você traz, mas em momento algum, né, a minha manifestação é no sentido de se excluir os investimentos da saúde para investir em infraestrutura. Mas você bem sabe que o investimento em infraestrutura está ligado diretamente à saúde. Por exemplo, de cada R$1 investido em saneamento básico, a gente economiza 4 na saúde. Então, os bairros que estão sem asfalto também geram gastos na saúde. Exato. Nesse tempo agora, doenças respiratórias para idoso, para criança, se a gente não tem saneamento, a gente gera gastos na saúde. Então, o que eu penso, Celso, é que nós devemos priorizar tanto a saúde, mas a infraestrutura, porque são duas questões umbilicalmente ligadas. Eu volto, desculpe, voltar à analogia do cobertor curto. Desculpe novamente, porque é exatamente isso. Uhum. Se a gente quer cobrir, não tem como ficar com a orelha e o pé quentinho. É uma questão de definir prioridades. Só que um ponto que é interessante a gente levantar, a Prefeitura de Jacareí tem uma capacidade de endividamento de longo prazo boa. Se você olhar os ratings, os rankings, né, que colocam, que avaliam para empréstimos para a Prefeitura de Jacareí ela é B+,
que é muito bom. Você pegar a Prefeitura de Taubaté, a Prefeitura de São José, que tem conseguido empréstimos junto a instituições financeiras, empréstimos diluídos de longo prazo, elas têm ratings menores do que a Prefeitura de Jacareí e estão conseguindo empréstimos. Só que, se eu levar um projeto de infraestrutura, de asfalto, de rua, um projeto de infraestrutura eu consigo financiamento, mas eu não consigo financiamento para custeio. Investimento, a capacidade de conseguir empréstimos, financiamentos para infraestrutura é muito mais fácil do que eu chegar e pedir financiamento para comprar remédio. Financiamento para comprar remédio não existe em lugar nenhum. Então, comprar remédio, pagar cirurgia, tem que ser com recurso do Tesouro. Mas pavimentar uma rua, eu consigo financiamento. Existe N fontes, inclusive a gente está trabalhando nisso. Então, a questão aqui é, o recurso do Tesouro tem que ir para onde eu não consigo me financiar, onde eu não consigo repasse. Então, a sua questão é extremamente pertinente. No momento de retomada da economia, a gente não pode deixar a infraestrutura capenga. Tanto que aqui a gente colocou, se voltar aqui no gráfico de infraestrutura, existe uma redução com recursos do Tesouro, mas existe um aumento, um incremento dos recursos vindo de outras fontes. Então, no global, a gente está esperando e aproveitando dessa capacidade de se financiar da Prefeitura, de tentar levar as duas coisas, que é justamente a sua sugestão, é tentar levar as duas. Só que medicamento, cirurgia, eu não consigo me financiar, eu não consigo repasse, é muito mais difícil. Então, a estratégia aqui é, eu vou colocar recurso do Tesouro onde eu não consigo nenhuma outra fonte que não seja recurso do Tesouro. E onde eu tenho possibilidade de conseguir outras fontes, eu vou arriscar. Tem só mais uma questão que eu queria colocar, que é com relação à Fundação Prolar. O que veio para a gente é que a Prefeitura está apostando em recurso do próprio Tesouro, né? Não, desculpa, isso daqui é... É o número 27. Não, a Prolar não... Isso daqui a Prolar tem recursos próprios. Ela tem receita... Na verdade, a receita que tem lá é proveniente de lotes que são leiloados, exato, né, e arrecadados. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é que não valeria a pena a gente insistir em captar recursos, principalmente do Minha Casa Minha Vida. Sim. A Prolar, como você bem sabe, eu passei por lá, ela tem alguns terrenos que são passíveis, que são próprios para se construir loteamentos, sobretudo destinado à população mais carente. E aqui eu não vi uma estimativa de buscar esses recursos, né? Vocês não estão acreditando que é possível a gente ainda conseguir mais unidades do Minha Casa Minha Vida, ou vai ser mais detalhado em outra peça? Então, assim, o detalhamento mais efetivo, ele vem na Lua, que vem no final do ano, que corresponde mais ao que é palpável, né? Mas me perdoem mais uma vez uma analogia, o orçamento é que nem uma foto. Se eu tirar uma foto de uma feijoada, eu não tenho a textura, eu não tenho o cheiro, eu só tenho a visão dela ali. Então, o orçamento, a gente tem que olhar isso como exatamente isso. A foto não tem cheiro. Se tiver cheiro, tem alguma coisa errada com a foto, né? O orçamento é exatamente isso. A gente está colocando aqui um desenho, um esboço, mas a gente está trabalhando, inclusive a Fátima, que é a atual presidente da Prolar, teve algumas reuniões já com a Caixa, já provavelmente nos próximos meses a gente consegue anunciar, né, trazer algumas unidades do Minha Casa Minha Vida. Acho que num futuro bem próximo a gente vai estar conseguindo colocar isso, anunciar isso, mas eu te digo, aqui não é exatamente o real, a gente busca o mais próximo do real, mas o Minha Casa Minha Vida, como você bem sabe, não depende da gente trabalhar para buscar, mas não depende só da gente, né? A Minha Casa da Minha Vida é um programa federal,
Isso, é um programa federal e eu vou dizer para você, tem muitos municípios na porta do Ministério das Cidades para tentar trazer, inclusive porque é um programa nós. importante. Né? Eu já fui algumas vezes a Brasília. Então, por isso que é importante a gente ficar toda hora batendo na porta, porque você sabe que muitas vezes, pela insistência, a gente consegue trazer esses recursos para a nossa cidade. Né? É um apontamento que eu falo aqui, mas é importante porque o governo tirou a foto, como você bem está fazendo a analogia, mas também cabe a nós, vereadores aqui, conhecedores também da realidade local, de ajudar o governo a construir a melhor peça orçamentária. Exato. Porque aqui nós temos vereadores ligados a comunidades, ligados à área da saúde. Então, isso nos ajuda a também ter subsídios para que a gente possa colaborar na realização do orçamento da nossa cidade. E eu quero, por fim, fazer uma última colocação. Não se trata de uma pergunta, mas algo que nós precisamos amadurecer. Nós aprovamos nessa casa, ontem, uma comissão, uma frente parlamentar de defesa do direito da pessoa idosa. E nós sabemos que a população idosa ela tem crescido por conta do aumento da expectativa de vida no nosso país, o que é muito importante para todos nós. E nós temos aqui a oportunidade de discutir e propor também soluções ao governo, principalmente em políticas públicas voltadas à pessoa idosa. E você acha que é possível a gente caminhar daqui a algum tempo com uma destinação de uma parte do orçamento para que a gente possa atender também esse segmento da população idosa? Claro, eu acho que é plenamente possível. Eu acho que a Secretaria de Assistência Social hoje já contempla uma certa parte, ainda não, né? A atenção ao idoso já existe, inclusive a gente já assinou o termo de parceria com a Secretaria do Estado de Cidade Amiga do Idoso, onde que a gente já tem desenvolvido algumas ações referentes a dar uma melhor qualidade de vida aos idosos. Todos nós estamos envelhecendo e cada vez mais a população vai ter um percentual maior de idosos, e eu acho que o papel da Câmara é caminhar junto com a Prefeitura em questões positivas, né, de trazer o debate e vocês sugerirem para a gente, né, toda sugestão é muito bem-vinda. Inclusive, os senhores vereadores têm um trâmite mais fácil conosco, né, para trazer sugestões, mas também até queria deixar aberto a todos os munícipes que quiserem trazer sugestões para a gente. Eles podem trazer sugestões para a Prefeitura, tanto de políticas públicas, quanto de alguma coisa que achem interessante, via ouvidoria, via assessoria comunitária, que hoje existe dentro da Secretaria de Governo, que está disposta a receber e ouvir essas sugestões. Inclusive, né, muitas delas vieram do Planeja Jacareí, que a gente fez. Foram quase 29 reuniões ao longo de 2 meses, do qual muitos dos senhores estiveram presentes, né, e que puderam ver que a gente foi até a população para buscar essas sugestões. Né? A gente precisa estar junto com a população, a gente precisa estar próximo para entender a realidade, né? Porque a gente precisa só quem sabe dos problemas do seu bairro, né, é quem está lá dentro, quem vive a realidade. Então, a intenção hoje, a intenção nossa do Planeja Jacareí foi ir até os bairros para tentar não só ouvir da população os seus problemas, mas também de ouvir as suas soluções, porque ninguém melhor que está passando por um problema para saber a solução dele. Então, os senhores fiquem à vontade, podem me procurar com todas as sugestões. Alguns já têm ido me procurar com sugestões e a gente tem levado à frente, mas também todos os munícipes que quiserem levar sugestões para a gente, será muito bem-vindo. Pode ir presencialmente na Secretaria de Governo com assessoria comunitária, ou pode ir via ouvidoria, né, a ouvidoria dentro do Paço. Hoje a gente tem uma ouvidoria no Paço Municipal, ou por internet, pode acessar a ouvidoria e deixar lá sua sugestão, tanto de política pública, sua crítica. Estamos dispostos a ouvir.
Quero dizer boa noite a todos, presidente, você que está aí dando essas palavras aí. E aqui, a Prolar mesmo, esse dinheiro que está aqui na Prolar, que está passando para a Prolar, isso aí não dá nem para fazer casa popular, né? Não dá. Deve de ser para fazer os auxílios aluguel, né? Esse dinheiro da Prolar, a construção de casa hoje ela é muito feita pelo Minha Casa Minha Vida. Por isso que a Fundação Prolar hoje a gente espera num futuro muito próximo anunciar essas unidades no Minha Casa Minha Vida, porque a construção de casa é uma coisa que acaba saindo um pouco do escopo do município, como ente federativo, né? Há muito tempo atrás existiam as companhias estaduais de habitação, né, que eram os antigos CDHUs, né, e hoje migrou-se para um modelo onde o governo federal é o grande financiador da política habitacional. O município não tem condições financeiras, e Jacareí é um município, se nós que somos um município que tem uma fonte de renda considerável perante o resto da nossa federação, né, tem muitos municípios que não têm as receitas que Jacareí tem, nós temos dificuldades, então é interessante que esse programa esteja concentrado no governo federal. Então, esse valor da Prolar, como o vereador bem lembrou, ele é para pagar auxílio aluguel, tem o programa novo que foi lançado dentro da Fundação Prolar, que é para reformas de casas populares, né, onde a gente vai estar financiando reformas para pessoas que não tinham essa possibilidade de fazer uma reforma, né? Então a prefeitura vai arcar, vai ajudar para que são programas sociais. Nós temos 2 CDHU na cidade de Jacareí, Campo Grande e o Vila Branca. Não é Vila, é Bandeira Branca. Se fosse Vila Branca, estava bom, hein? Lá no Bandeira Branca. Eles fazem uma reclamação há muito tempo que eles precisavam da escritura do terreno. Além de não ter escritura, não ter nada, eles também não pagam nem o IPTU. Aí, o que o governo do estado faz, usa fazer as coisas na cidade de Jacareí e eles não contribuem com nada. Só que eles, eu fiz um documento aqui, aí para o Isaías Santana e para o governo do estado, até para o Hélio Mishimoto, que entra em contato com o governo, que é o Alckmin, para eles regularizar os terrenos, para ele ter escritura e também pagar os impostos para a nossa cidade de Jacareí. Esses bairros que nós temos irregular, eu vou fazer uma pergunta para você, não é obrigado a responder essa pergunta. Será que neste ano agora daria para regularizar esses bairros, para eles também pagar o IPTU e ter escritura? Porque tem muita gente que morre e o filho não sabe aonde que nem o filho deixa na hora que está no caixão. Isso ele me fala para mim. E nós temos vários bairros. Tem Rio Comprido, 22 de Abril, qual outro? 1º de Maio, Bela Vista 1, Bela Vista 2. 22, nós temos vários bairros nessas condições. Vila Ita, Mississippi. Então, se esses moradores pagassem, o dinheiro aqui seria mais no cofre público da prefeitura. Mas, para pagar, temos que fazer, o governo, o Isaías Santana, tem que regularizar isso aí certo para eles pagar. Seria mais uma verba para a nossa cidade de Jacareí. Será que tem condições? Sendo muito sincero, a gente tem um cronograma de regularização fundiária, mas regularização fundiária, independente da nossa vontade de querer fazer ou não, é uma coisa muito demorada. A gente quer muito fazer, é uma coisa cara e é demorada. A gente começou os trabalhos no Mississippi, inclusive, né, a gente teve semana passada no Mississippi, começou-se os trabalhos. Então, começa-se os trabalhos, tem os estudos técnicos, depois tem todo um procedimento burocrático que não depende da nossa vontade, que isso demora
mais de um ano. Então, mesmo que a gente quisesse, a gente quer fazer. A questão é, existe uma ordem de prioridades, né? A gente começou do Mississippi, vamos estar começando outros, mas regularização fundiária é muito demorado por questões legais, que tem que seguir um rito legal independente da vontade do município. Agora, outra pergunta. O SAI, não é o SAI de baixo, é o SAI mesmo. O SAI, 91 milhões. É isso? 91 milhões? É um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui. Página 38. Página 38. Ele vai arrecadar 91 milhões, né? Que página que é o SAI? Página 28. 28. Ele vai arrecadar 91 milhões. É 1 milhão que fala? Porque aqui está igual ao Lava Jato, não sabe nem como é que fala, né? Porque Lava Jato é milhões, né? 91 milhões. 91 milhões. Milhões. Milhões, é. E aí, e nós pagamos, além dele arrecadar isso, nós continuamos pagando a água, os munícipes pagam a água e também pagam 40% da rede de esgoto. Olha o tanto. E aí é um rio, a água vazando e nós pagando. Tanto faz a rede de esgoto e também que nós vamos beber essa água e usar essa água em casa, tomar banho todo. 90. E muitas vezes, eu que dei 3 mandatos aqui, vou ter 3 mandatos agora, e muitas vezes a prefeitura gostaria de fazer asfalto, só que não poderia fazer, porque não tinha feito a rede de esgoto. Porque realmente tem que fazer a rede de esgoto primeiro. Sim. Com esse dinheiro que está aqui, Jardim Veranejal, esses bairros, vamos usar o Jardim Veranejal porque as fossas estão pagando para tirar para o caminhão Iná, tem bairro que paga para levar água. Será que com esses 91 milhões e mais o que nós vamos pagar de hoje em dia, que não vai parar de pagar, será que eles fazem isso aqui dentro de um ano? Então, vamos aí. Você não é até obrigado a responder isso aí, mas é o SAI, né? Mas eu gostaria de saber. Não, mas é que a gente olha aqui 91 milhões e é um número muito grande, concordo com você. É que esse número que é da conta de água e esgoto que todo mundo paga. Mas a gente tem que ver que o SAI tem uma despesa muito grande, que para a água chegar na sua casa e para o esgoto sair, ele tem um custo. É a mesma coisa a gente olhar para o orçamento de São José e falar, nossa, daria para fazer muito dinheiro aqui, daria para fazer muita coisa aqui em Jacareí com o dinheiro que São José arrecada. Mas a gente tem que olhar que tem uma despesa muito grande em São José também. Então, a receita do SAI é compatível com os custos que existem para a manutenção do SAI. Para a água chegar na sua casa, ela tem um custo. Para o esgoto sair, ele tem um custo. Então, tanto que a questão as obras que foram feitas do SAI, de saneamento, foram feitas com repasse, com financiamento, porque todo investimento ele tem que ser feito até com um repasse, com financiamento, com uma fonte extra, porque o SAI tem uma despesa muito alta. E esses 91 milhões, quando você olhar as despesas, as contas do SAI, ele não é tanto quanto parece. Não, a minha dúvida é essa. Além de já esses 90 milhões, a gente continua pagando e continua gerando dinheiro. Não, mas esse 91 milhões só existe porque você está pagando. Porque todos nós estamos pagando a conta de água. Que nós vamos pagar. Isso é bom o povo estar assistindo nesse momento e ver essa situação. Então, nós ainda vamos pagar para arrecadar esses 91 milhões. Muito obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Não? Então, quero agradecer ao Celso, obrigado pela sua excelente explanação aí. Agradecer a presença de todos e declaro encerrada a audiência pública. Boa noite a todos.